Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E nós temos que lembrarmos assim, que a pessoa precisa de lembrar que ela é importante. E a importância não está em conforme a pessoa imagina. A pessoa está sendo importante se ela valoriza. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Quinto Mandamento: não matarás. É bem importante assim, porque primeiro tem um ensino muito importante que fala assim que a vingança cabe ao Criador. Então aquela referência assim que aquilo que plantas hás de colher. Quer dizer, se a pessoa não está comportando direito, então na sequência ela terá que colher. E tem uma referência muito importante do quinto mandamento: não matarás, porque tem a morte física. E nós sabemos assim que cada espírito humano tem o caminho dele, então na morte física nós não podemos interferir. É bem grave assim, porque se a pessoa tirou da bainha a espada e se ela usou, a própria espada vai ser usada contra ela. A outra referência é bem grave assim, do caso de muitos pais quererem que os filhos estudem. E muitas vezes o filho não tem aquela facilidade para assimilar aquelas informações escolares. E o filho veio com uma condição de, muitas vezes, trazer um ensino, trazer um instrumento que vai ser muito útil para a humanidade depois. Nesse comportamento de ter que trazer um invento que facilita o trabalho de muitos homens no futuro, quer dizer assim, devido ao fato daquela força que a pessoa precisa de ter para a realização daquele ato que ele veio trazer, porque muitas vezes, quando a pessoa vem para a Terra, ela já vem sobrecarregada com as pendências anteriores. Essas pendências anteriores nós podemos dar o nome de karma. Então o karma da pessoa era um karma pesado e através do comportamento que ela passou a ter, então foi dada a ela uma possibilidade dela trazer um invento para a humanidade, um benefício, um instrumento. Devido ao fato desse pai forçar que o filho fizesse um estudo, viesse a querer fazer um estudo, e esse filho não tendo aptidão para o estudo, esse filho perde aquela força que precisaria de ter. Então esse pai matou esse filho, porque ele agora ficou sobrecarregado com a vaidade, com a pretensão. Então é bem importante assim, porque do jeito que existe esse comportamento do pai com o filho, da mãe com os filhos, porque tem uma relação bem grave assim. A referência que as pessoas dão ao outro é como ele frequentou o banco da escola. E se nós observarmos assim, aqueles grandes inventores não tinham banco de escola. E nós vamos observando hoje pequenos agricultores que trazem inventos que facilitam o trabalho dele. Ele inventou, ele desenvolveu a capacidade. Para ter aquela capacidade é diferente. Então a confusão que se fazem hoje de ter que frequentar banco de escola, de ter que frequentar determinadas escolas, a gente vai observando que para a vida da pessoa muitas vezes não trouxe nenhum benefício. E é bem grave assim, essa condição que é imposta sobre os filhos de querer que eles estudem, de querer que eles fazem. E a gente vai confirmando assim, que eles ficam capacitados somente para aquele material escolar. Os testes que são feitos para a vida é feito dessa maneira, com aquela referência daquele ensino escolar. E nós vamos confirmando que esses ensinos escolares, de uma maneira geral, não traz benefício para a vida interior da pessoa.
para aquela condição boa da pessoa agora estar trabalhando e ela ser digna do trabalho dela e ela corresponder com o trabalho que ela está executando. Matou dentro da pessoa aquela condição de respeitar seu semelhante, de colaborar com o semelhante, porque nós sabemos assim que muitos e muitos ficam na fila horas e horas. Quer dizer que aquele que adquiriu aquele curso escolar, agora ele não tem dentro dele nenhuma bondade. Então ele matou-se. E ele vai matando todos aqueles que ficam esperando para ser atendido por ele. Então a gravidade dessa falta de bondade que existe, das referências que são feitas somente com a parte linear da vida. Então as referências são feitas de como a pessoa apresenta, de quantas viagens ela fez, de quanto ela ganha, do bairro que ela mora. Voltar para dentro de cada um e tendo uma organização dentro de cada um para ver qual é a finalidade que ele está tendo na sua existência de matéria grosseira. Isso é físico e é bem grave assim. Porque a gente encontra pessoas que têm muitas décadas e fala assim que tem vontade de voltar quando ele tinha 13 anos, de quando ele tinha 15. Quer dizer que a vida da pessoa, aos 13 anos, morreu. Ele teve o recurso financeiro, ele trabalhou a vida toda ali, e agora ele tem vontade de voltar lá atrás. Morreu dentro dele. Ele matou, ou mataram dentro dele. Isso é o 5º mandamento. Não matarás. Do jeito que o pai pode fazer, o filho também faz com ele próprio. E o filho também faz com o pai. Porque o pai tinha uma perspectiva daquele filho tornar-se qualificado para a vida, para poder sobreviver por si. E aquele filho não desenvolveu nenhuma capacitação. Foi permitido a ele aquilo que ele julgava que seria bom. Depois ele não aproveitou. Não matarás. É bem grave assim a nossa conduta. E é bem grave mesmo, porque além dos pais matarem os filhos, vai só para a decadência, porque exige muito da parte de matéria grosseira. Mas não existe a bondade, aquela condição boa que existe. Essa bondade a gente tem uma referência dela no fogão de uma dona de casa prestimosa, que tem aquela bondade de fazer o preparo do alimento, ou como dona de casa, dona da moradia, ou como uma funcionária que trabalha naquela moradia, que tem esse dom, essa capacitação. E nós vemos também muitos outros profissionais em muitas outras atividades que a gente fica feliz de quando precisa do trabalho dele, da habilidade, da presteza, do jeito que ele executa. Essa parte boa, e que muitos dão o nome de ser humano. Ele é humano, quer dizer que tem dentro dele o espírito funcionando, porque o que faz o ser humano é o espírito. Quando o espírito atua na nossa vida, atua com equilíbrio. E é bem interessante porque também devido a essa condição assim que muitos ouvem que o filho precisa de fazer o que quer, o filho precisa de fazer o que quer quando é possível. No caso do alimento, a gente vê que o filho não pode fazer o que quer. Ele não pode alimentar o que ele quer. Se fôssemos sábios, se fôssemos inteligentes, no caso da palavra de inteligente, de interligere, de ser gerido de dentro, porque essa palavra vem do grego. Então o que aconteceria? Veríamos que dentro de nós tem todas as cores. Se os alimentos são bem diversificados e apresentam todas as cores, então naturalmente precisamos de todos os alimentos, de todas as cores. Isso é bem simples assim, porque quando uma pessoa tem unhas feias, quebradiças ou de outra maneira, dá-se o nome que aquela pessoa tem a unha com fungos, quer dizer, com bichinhos que está comendo aquela unha. Não é bichinhos, não é isso. É bem simples assim. O alimento que a pessoa está ingerindo está faltando propriedade para alimentar a unha. Quando a pessoa
recebe uma orientação correta e ela tem o procedimento correto, com aquela orientação correta, os alimentos, 6 meses depois a unha está bonita. Faltava propriedade na alimentação daquela pessoa. Essa coisa bem importante assim de diferenciar que o filho também não pode fazer o que quer. Tem essa referência, essa naturalidade. Nós temos que caminharmos pela vida voltando para dentro de nós. E temos aquela condição bem importante assim de bater no peito e dizendo: não matei. Não matei a mim, não matei meu semelhante, não matei os meus filhos. Isso é bem importante, a gente ir caminhando assim e observando como é que eu posso fazer para que eu tenha aquela condição de voltar para a pátria do Espírito, de ter aquela condição bem importante dentro de mim assim, daquela alegria. Porque nós vamos observando que a alegria que nós temos com o filho, com a mulher, com o marido, com o cachorro, é uma alegria parcial. Porque só dentro de mim, quando eu faço uma coisa correta, quando eu estou estudando o livro Na Luz da Verdade, de uma maneira de voltar para dentro de mim, é que eu tenho uma alegria verdadeira. Essa alegria é verdadeira, ela é íntegra. Então eu não precisei do estímulo do cachorro, da companheira, dos filhos, para que eu viesse a ter alegria. E é bem grave assim. Qual é o procedimento que eu estou tendo para que eu não tenha que falar que se eu pudesse voltar lá atrás? Então a vida precisa de ser vivida de maneira bem importante assim, sendo um exemplo, vendo como eu estou me comportando e vendo a importância que eu tenho em relação àqueles que me veem. O jeito que eu estou fazendo para cuidar do meu corpo. E observar, porque normalmente nós só observamos o nosso corpo quando ele já apresenta uma desarmonia. Então nós não vemos que a desarmonia foi acontecendo. E nós também tínhamos que perceber assim, que o carro é uma cópia do corpo. Se observarmos as partes do veículo, a gente vai confirmando que ele é uma cópia do corpo. É o funcionamento do corpo ali, numa parte mecânica. Um veículo, ele dificilmente apresenta uma desarmonia assim de uma hora para outra. É bem importante, ele vai apresentando. Aquele que tem um ouvido bom, que tem uma atenção, ou que ele tem o costume de fazer a manutenção daquele veículo sempre vai ficar bom. E aquele proprietário sempre vai poder contar com aquele veículo. O nosso corpo é igual. E a gente vai observando assim, que tem a referência. A parte interna é 36 graus, 36,5, de 0 ano a 90. É padrão. Temos que ir observando muitas coisas, como, por exemplo, quando a gente conhece senhoras que trabalham com costura, uma ou outra fala que já furou o dedo com agulha e saiu uma gota de sangue. Quer dizer que para o sangue circular dentro da unha, então esse sangue circula em estado gasoso. Quer dizer que o sangue circula dentro do nosso corpo em estado gasoso. Ele liquidifica quando sai para fora em contato com o oxigênio. Então essa condição de possibilitar que o nosso corpo continue funcionando conforme precisa, isso faz com que a gente tenha uma condição de perceber como nós nos encontramos. Como nós nos encontramos com os nossos pensamentos, a afeição do nosso rosto. O jeito que nós sentimos, o jeito que nós estamos pretendendo, se esse jeito vai ter utilidade para a minha vida. No começo da nossa existência aqui na matéria grosseira, nós ficamos só. E é bem importante, porque a criança fica lá no berço, fica mais tempo sozinha com ela. Na velhice, repete, a pessoa fica mais tempo só com ela. Durante o período que nós estamos caminhando, nós tínhamos que fazer esse trabalho de observar o 5º mandamento: não matarás. Matar o filho, matar a companheira, matar-se a si mesmo. O número de mulheres que têm doenças mais graves é maior do que o número de homens. Isso é bem interessante. Isso acontece por uma aceitação dentro dela, de uma acomodação. Essa acomodação faz com que ela fique sem saúde.
Quer dizer que essa condição do outro matar e o próprio se matar é verdadeira. Então a maneira que nós temos que ter a confiança no Criador, que nos possibilita andarmos pela criação e de nos tornarmos qualificados para nos tornarmos úteis. Se não tivermos utilidade, não tem finalidade. Nós só vamos para o caminho da luz pela alegria ou pelo sofrimento. Aqueles que acordam com o sofrimento, porque uma ou outra pessoa fala que aquilo que ele está vivenciando ou aquilo que ele vivenciou, ele não quer para ninguém. Então o que acontece? Esse acordar, ele acordou. Agora nós, o que eu estou fazendo? Qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo para me ir organizando? Essa organização a gente vai observando uma ave voando. Ela está ali na correnteza, mas ela todo instante ela faz um movimento para manter-se na correnteza. Aquela dona de casa, todo instante ela faz um movimento quando ela está trabalhando no fogão. Ela não preparou e põe no fogão e deixa lá e vai lá e desliga o fogão. Ela acompanha, ela desenvolve essa capacidade assim de ir organizando. Então quer dizer que nós todos temos essa capacidade de nos organizarmos. Mas para isso a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade para ela começar a ter paz dentro dela. Porque é bem importante assim. Nós fazemos as coisas para ser visto pelo semelhante. E é bem interessante, porque nós não somos interessantes para serem vistos. É isso que é o mais grave. Nós só imaginamos, mas nós não somos interessantes, não somos queridos. É só observar assim. O filho toma a decisão e ele tomou a decisão. Depois ele participa. É bem importante, é só observarmos assim. Para o filho que está na nossa moradia há décadas, ele tomou a decisão, depois ele participou. Quer dizer assim, nem para aquele que a gente julgava que a gente tinha uma importância. Então a importância é de como eu me encontro ligado com os ensinos. Porque nos momentos difíceis a pessoa tem que ligar-se aos ensinos. Porque nós temos um nível. O nível é verdadeiro. A gente pode observar num ambiente de ensino. Então tem a graduação. Começa com os mais novinhos. Depois, no ano seguinte, ele vai graduando. Aqueles novinhos e aqueles outros, agora na vida diária, somos nós. Só que nós somos os mesmos. Continuamos os mesmos. Desenvolver essa maneira de trazer as qualidades que o Criador nos possibilitou para o nosso dia a dia, para nós irmos organizando, para nós termos uma finalidade na vida. Essa é a importância do 5º mandamento. Não matarás. Não matarás não está relacionado somente às coisas de matéria grosseira. Está relacionado também à parte subjetiva. Porque a palavra, ela abrange assim, a parte de matéria grosseira e a parte de matéria interna que nós temos. Quer dizer que nós não podemos achar que nós vamos ter tempo no futuro. Não teremos, porque é bem importante a gente observar assim. Fica difícil a gente ver a gente mesmo fazendo uma progressão daqui a 10 anos. Mas daqui a 10 anos eu posso ver a vida daquele meu conhecido. Daqui a 25 anos eu posso ver a vida do meu pai. Então o que acontece? Como ele se encontra, como ele anda pensando, o tom de voz que ele tem, o ímpeto, a coragem, a destreza. É bem importante cada um tornar-se responsável por ele mesmo. Não é para um período, é para toda a existência. A gente vai observando assim. Quando a pessoa vai ficando envelhecida, muitas vezes ela adquire costumes que prejudicam a saúde. É bem importante a pessoa lembrar o procedimento que ela precisa de ter toda a época da sua existência. A confiança, a consideração com ela mesma, porque eu só posso considerar o meu semelhante se eu considero a mim. Se eu não tenho o costume de fazer um trabalho,
de verificar o tipo do alimento que eu estou alimentando, como é que eu me sinto após receber aquele alimento, como é que eu me encontro no dia seguinte, como é que eu posso considerar meu semelhante. Eu tenho que aprender a considerar-me, eu tenho que me tornar coerente, eu tenho que ver o procedimento que eu estou tendo, para que eu tenha uma condição de eternamente servir à luz, independente do lugar em que o destino vai me colocar. Isso é bem importante, a pessoa ter essa confiança com ela mesma. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, ela é que precisa de fazer o movimento, não é outro que faz o movimento para a gente. Essa condição que a gente vai confirmando assim, de ter uma diretriz da minha vida, muitas crianças vêm com essa condição assim, de uma coragem, de uma força, mesmo no alimento. E é bem importante a gente saber assim, porque muitas vezes aquele alimento, aquela criança não engole. Quer dizer que a criança já vem com uma personalidade definida. Agora cabe àquele que prontificou em trazer aquela criança, ele vem numa condição de superior. Como é que ele faz o amoldamento daquela criança? E como ele observa a respeito do alimento que aquela criança não está aceitando? Ele tem que ter essa responsabilidade. Então a vida não é assim. Podemos falar assim, eu não tenho tempo. Essa condição já nos tornou corriqueira, todo mundo falar. Mas se a gente observa, a gente tem o tempo de lazer, tem o tempo disso, tem o tempo daquilo, tem o tempo que não faz nada. É só observar assim, mais recentemente, o caso da tecnologia. As pessoas ficam atrás da tecnologia, porque a tecnologia fica na frente. A pessoa ficou atrás. Se ela ficou atrás, ela é submissa, ela é serva. Essa dignidade, tempo, todos nós temos. Se a pessoa não tinha tempo, como é que ela teve tempo para poder fazer aquela criança? Viu que não tinha tempo, então ela também tinha que ter evitado, porque ela que possibilitou a condição da vinda daquela criança. Então essas referências assim é bem importante assim. Nós temos que aprender a pensar, a ver como nós somos e o que eu estou pretendendo para a minha vida. Eu é que tenho que ver o que eu quero para a minha vida, porque os filhos são iguais aos pais. É bem importante, é só observar assim no caso de filhos de conhecidos. Ver o meu filho que é igual a mim, muitas vezes é difícil de eu ver. Mas ver o filho do meu semelhante, o jeito do filho do meu semelhante, o jeito que o filho daquele meu semelhante fala, o jeito que ele gosta das coisas, o jeito que ele gosta das cores, eu vejo. Então o meu filho é igual a mim. E se o meu filho é igual a mim, para que esse filho tenha uma mudança, eu preciso de ter a mudança. Eu preciso de observar-me, a maneira que eu me encontro e a maneira que eu preciso de encontrar-me trabalhando comigo. E é bem importante assim, porque mesmo a pessoa falar que ela não tem tempo para se ver, mas como ela tem tempo para ir ao banheiro e muitas vezes tem tempo para levar uma leitura para o banheiro, ela nem está percebendo o seu corpo. Ela nem está percebendo por que o intestino se encontra preso, o tipo do alimento que ela comeu há 2 dias, ou comeu no dia anterior, o tipo do alimento que ela comeu que agora teve um desarranjo intestinal, ou ela teve um desarranjo intestinal porque ela ficou insegura. Porque quando nós ficamos inseguros, também nós soltamos o nosso xixi, o nosso cocô. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Ficou inseguro, ficou com medo, então tem um desarranjo. E também tem o inverso, do intestino não funcionar. O 5º mandamento, não matarás. Ter aquela condição, aquela dignidade, num momento de lucidez, a pessoa bater no peito e dizer que não matou. Então essa condição é bem importante assim, porque muitas vezes facilitar a vida dos filhos está matando o filho. Muitas vezes dificultar a vida do filho está matando o filho. Muitas vezes dificultar a própria vida também está se matando. Porque as doenças incuráveis,
porque tem doenças que eles dão muitos nomes e que não são curáveis. O que aconteceu com a vida daquele que está com a doença assim? Qual o procedimento que ele fez com ele, que agora ele está se matando? Ele está se matando, porque ele que fez, ele que aceitou aquele comportamento, ele que passou a viver daquela maneira e que a doença agora está manifestando de uma forma que na chamada medicina não tem cura. Então aquela condição bem importante assim que fala que só de dentro que a pessoa pode quebrar aquela barreira que ela construiu, é de dentro. Nenhum auxílio de fora pode auxiliá-lo. Então a nossa vida é bem interessante. Então fazer uma reflexão de como nós estamos caminhando. A vida, ela cobra da própria pessoa. E esse cobrar não é mais ou menos, não é para um período. É toda a época da vida da pessoa, ela tem que ir organizando-se. Que é aquela condição assim, a pessoa ficou agora bem enfraquecida, debilitada na cama, está com medo de morrer e chama o outro para pedir desculpa. O comportamento que nós estamos tendo durante a vida, tínhamos que parar, tínhamos que organizar aquilo que nós pretendemos e aquilo que poderá nos auxiliar no futuro. Um sorriso, uma maneira de ser, uma sinceridade. Porque quando a pessoa tem um enfraquecimento físico, quando apresenta muitas idades, olha ao redor assim, ela vê que ela não pode contar com nenhuma pessoa. Ela só recebe depois punição. Pessoas que têm menos saber do que ela agora está punindo, está dando orientação, está tendo uma forma indelicada das expressões que usa com ela. Isso é físico. Então nós tínhamos que ter essa condição de quando estudarmos o livro Na Luz da Verdade, ver como é que eu estou fazendo comigo. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo para que eu venha melhorar, para que eu possa ter uma condição de elevar-me. Isso é bem importante assim. Eu tenho que me elevar, sair do nível em que me encontro. Porque naquele ambiente de ensino, aquelas crianças, aquele que não evolui, ele fica com o nível anterior. Só que agora, fisicamente, ele cresceu. O nível anterior é menor. Ele fica fora do espaço. Porque ele não quer brincar com aqueles pequenininhos e aqueles que passaram para o nível superior, também não quer que ele vá brincar com ele. A repelência é toda a época da nossa vida, mas a confiança nos ensinos é um procedimento que cada um precisa de ter, porque esse meio termo nós temos, usar esse meio termo, e é bem importante, porque nós vemos assim que muitas pessoas gostam de ouvir um músico. Aquele músico toca aquele instrumento muito bem e as pessoas ficam muito felizes. Para ter aquela habilidade, ele gastou anos e anos, dedicando horas e horas todos os dias. E nós sabemos assim que aquele cantor, para que ele fique qualificado, ele treina todos os dias. É um trabalho nosso para voltarmos para a pátria do Espírito de uma maneira feliz, porque batemos no peito e dizemos, não matei. Esse trabalho é feito diariamente. Quando também ouvimos uma pessoa dizer uma palavra muito dura, muito ríspida, muito sem polidez para uma outra pessoa, aquele que ouviu aquelas palavras, ele fica esmurecido, como se estivesse morto. Quer dizer, aquele que comportou assim, matou aquele, por uma hora, ou por um dia, ou por o resto da vida. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual o procedimento que eu estou tendo? A minha responsabilidade na vida é comigo. Porque o meu filho, que eu julgava que seria importante para ele foi embora e me comunicou no último instante. Então as referências que nós temos de achar que somos, não somos. Seremos para nós mesmos diante da luz, eternamente servindo a luz. Para isso nós temos que ter uma paz dentro de nós, de observar como nós nos encontramos, qual o procedimento que precisamos de continuar tendo. Isso é bem importante assim, continuar tendo, não é mais ou menos. Então, toda época, precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade.